7h38. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Os estados vão aumentar o ICMS sobre a gasolina em 10 centavos por litro a partir do próximo sábado, ouvinte. Decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, foi tomada em outubro, com validade a partir do começo de fevereiro. O aumento vai valer para todos os estados do Brasil e acontece exatamente no momento de pressão política, sobre a questão dos preços da Petrobras. Com isso, o ICMS será elevado em 10 centavos por litro de gasolina a partir do próximo sábado, 1º de fevereiro. Já o imposto sobre o diesel será elevado em 6 centavos. Não está prevista, por enquanto, mudança na tributação do etanol. Com o reajuste, o ICMS sobre a gasolina vai subir de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro. E o diesel vai passar de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. A decisão de repassar ou não o aumento de tributos cabe aos postos de combustíveis. De forma geral, os reajustes são repassados aos consumidores. O comitê do secretário da Fazenda, Finanças, Tributação, o Concefaz, explicou que o reajuste do ICMS é uma medida para garantir um sistema fiscal equilibrado, alinhado às flutuações do mercado e promovendo uma tributação mais justa. Por meio de nota enviada à produção do Jornal da Manhã Paraná, a Secretaria Estadual da Fazenda reforçou que o Paraná, como outros estados, vai acompanhar, portanto, esse aumento do ICMS sobre os combustíveis. O Paraná também destacou que a medida teve como base os preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo entre fevereiro e setembro de 2024. Além disso, a presidente da Petrobras avisou ao presidente Lula e também aos ministros que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste pode ser aprovado hoje em reunião do Conselho de Administração da empresa. Os cálculos ainda estão sendo feitos, mas integrantes da Petrobras afirmaram que o impacto na bomba pode ficar entre 18 e 24 centavos por litro de diesel. Na mesma reunião que teve com a direção da Petrobras, foi feita a avaliação de que, por enquanto, a gasolina e o gás de cozinha não precisam de reajuste nos preços. Pedroso. E olha só, dependendo dos rumos que a guerra da Rússia e da Ucrânia venham a tomar, o diesel pode sofrer uma pressão ainda maior. Parte do diesel brasileiro que nós utilizamos aqui no Brasil, a gente consegue manter artificialmente mais baixo, porque a gente está importando diesel, nós estamos importando diesel que ajuda a financiar aquela atrocidade que acontece entre Rússia e Ucrânia da invasão do território pelo ditador Vladimir Putin. Então, dependendo dos rumos da política internacional, a coisa pode ficar pior. Mas tratando dessa notícia diretamente, Rafaela Mourão, do aumento de imposto, do ICMS, imposto estadual sobre os combustíveis, assim, é dolorido, A gente já paga demais. O brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto, seja municipal, estadual, federal, sabe? É insuportável. E mais do que isso, todo e qualquer imposto que afete bens e consumo, eles têm uma característica inflacionária, porque você aumenta algo na cadeia produtiva, você afeta quantos outros produtos custam. Vamos lá, aumentou o preço de combustível, sobe todo o preço de transporte, sobe o preço que as pessoas precisam utilizar para produzir. O combustível que é utilizado diretamente no maquinário agrícola sobe, no que é utilizado para os trens circularem sobe, dos caminhões a mesma coisa, no cotidiano das famílias também, nos motoristas de aplicativo mais ainda. Será que é o momento de a gente subir mais tributos? Eu creio que não. A gente já está sofrendo muito com essa pressão inflacionária e o governo, nós temos a próxima pauta, nós vamos falar dos recordes de arrecadação, quase 10 pontos descontada a inflação, nós tivemos ali a máquina federal sugando, tirando da sociedade. Sabe, quando eu vejo essa notícia de que existe uma necessidade de aumentar o imposto estadual para que as contas fiquem equilibradas, eu me lembro de um dado muito dolorido. É importante que os nossos ouvintes lembrem disso. Esses dados são de 2021, mas a realidade persiste nos anos atuais. Em 2021, Rafaela Mourão, nós tivemos uma transferência de recursos tributários aqui dos paranaenses para a União na ordem de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais saíram do povo do Paraná e foram para Brasília. Daí a turma falou assim, não, mas parte desse dinheiro volta.
Você se pergunta, quanto desse dinheiro em 2021 voltou? 20 bilhões de reais. Daí, ficou com a turma de Brasília, do nosso dinheiro, do meu, do teu, 40 bilhões de reais. Pois é, se esse dinheiro ficasse aqui no Estado, numa parcela maior, nós poderíamos ter uma redução desse tipo de imposto e desse tipo de alíquota estadual. É insuportável a forma como essa distribuição federativa acontece. Nós temos cada vez mais peso sobre os ombros. Sabe, quando a gente lembra de Montesquieu, quando a gente lembra dos pais fundadores americanos que inspiraram a construção da República Federativa do Brasil, não era isso que eles pensavam. Eles pensavam, quanto mais autonomia nas unidades menores, que são os estados e os municípios, mais livre seria uma sociedade. É disso que se trata. Quando a gente discute imposto e valores desse tamanho, a gente está discutindo na prática o quanto o Estado pesa para cada um de nós. E essa notícia que a partir de sábado nós vamos pagar mais caro nos combustíveis, Rafaela Moron, te confesso, para quem já diz que eu ando azedo, me deixa o triplo de azedo. E não é azedo bom, igual uma torta de limão, nada disso. É azedo do pior tipo. Porque é isso, ninguém suporta mais. É imposto demais, minha gente. Pedroso, na questão do diesel, você bem pontuou, aí a gente vai ter um impacto com a questão de transportes, fretes rodoviários, caminhões, né? Tudo isso, obviamente, vai ser repassado ali para os produtos transportados, ninguém vai arcar com essa conta. E essa conversa que os donos dos postos é que vão decidir se vão segurar ou não, que a gente colocou aqui. Rafaela Moron, a turma, você tem muito respeito à turma do posto de combustível, um abraço, inclusive, para o Isaac Fiala, mas é o seguinte... A turma do posto de gasolina, escuta a notícia que vai ter aumento, já aumenta na bomba. Nem chegou ainda para eles, mas já aumenta. Enfim, a gente precisa olhar com muita atenção essa questão dos donos de postos de combustível, que sofrem, muitos deles, com alguma pressão. Outros sofrem por pressão do crime organizado. Tem casos de polícia, muitas vezes tem valor de combustível aqui em Curitiba que está distorcido. Não é pela matriz de custo, mas é pela matriz do crime. Então, enfim, agora, imaginar que algum dono de posto de combustível vai absorver esses 10 centavos por litro, sendo que muitos deles não têm tudo isso de margem, né, de lucro líquido, olha, não sei não, hein? Acho que é acreditar em Papai Noel. Talvez se eu perguntar para Maria Vitória, minha filha, nem ela acredita nisso. Que provocou risadas no estúdio, né? A hora que veio a informação do texto ali dizendo isso, que vai ficar a critério ali a definição se aumenta ou não. Se tiver um que segure, vai virar notícia, porque a gente vai encontrar uma realidade completamente paralela ali e muito fora da curva do esperado em relação a isso e ao que vem acontecendo historicamente sobre a questão do preço dos combustíveis quando é para cima, né? Quando é para baixo, parece que chega pouco e demora, custa a chegar com aquela justificativa que aí você tem os estoques, né, de combustíveis que já foram feitos por um outro valor, é por isso que eles não são repassados imediato, com a impressão que a gente tem que a plaquinha do posto é trocada já às 11h59 do dia do anúncio, muito antes da cobrança passar a valer efetivamente aí para esses aumentos por diversos motivos. E agora é mais um que é imposto, né, cobrado aí em cima do nosso bolso. 7h.